Galera, quando o Linus Pauling faz esse trabalho, a gente consegue de fato agora entender como é que são os elétrons nessa eletrosfera e como é a ordem, por exemplo, crescente de energia. Isso é muito importante para a gente saber como que eles se comportam ali quando eles estão juntos nessa eletrosfera, tudo bem? E aí, a gente tem então essa distribuição eletrônica. Inicialmente, é importante que essa distribuição seja em ordem crescente de energia. Então, ó, ordem crescente de energia. Legal? Então, aí sim a gente começa a brincar direitinho. Então, deixa eu dar uma melhorada aqui, que ficou meio estranho a energia. Bom, como é que vai funcionar essa brincadeira aí, fio? O primeiro nível ali, né, vai ser de cara um S. E aí, o ideal aqui é que você consiga seguir como se fosse uma diagonal. Então, ó. Ó, se liga só, vou te explicar agora, se liga. Ó. Por aí vai. Se liga. Primeiro, antes de eu colocar a setinha aqui, você quer ver para onde que está indo, tudo bem? Essa diagonal. Então, ó, depois dela, volta e recarrega. 2S. 2S volta e recarrega. 2P. E depois 3S. Volta e recarrega. 3P. Depois do 3P, 4S. Volta e recarrega. 3D. Depois do 3D, desce 4P. Depois do 4P vem 5S. Legal? E por aí vai. Ou seja, você voltaria 4D, 5P, 6S. Voltaria 4F14. Deixa eu fazer de baixo para cima, que eu consigo fazer um pouco melhor. 4F14, 5D, 6P, 7S. Volta, 5F, 6D e 7P. Até que chegaríamos no 8S, no momento em que ele for aí, de fato utilizado. Tudo bem? Então a gente tem essa ordem aqui. Essa é a nossa ideia de distribuição eletrônica. Mas, fio, como é que isso aqui vai funcionar de verdade? Como é que as questões, por exemplo, podem me cobrar esse conceito? Bom, a gente vai começar assim, com alguns exemplos, ó. O primeiro exemplo aqui que eu vou usar é o sódio. Legal? O sódio tem 11 prótons, o sódio é um átomo, e se ele é um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então ele vai ter 11 elétrons. Legal? E como que esses elétrons, filho, estão distribuídos na eletrosfera? Aí a gente vai utilizar essa ideia aqui de Linus Pauling. Como, fio? Vamos lá, ó. 1s2, ou seja, indica que no primeiro nível tem 2 elétrons. 2s2, 2p6. Vamos devagar. Quantos elétrons tem até o momento? Estou seguindo a ordem, ó. 1s, 2s, 2p. Eu tenho que distribuir 11 elétrons. Eu vou enchendo os níveis de menor energia primeiro. Lotei o primeiro nível. Fui para o segundo aqui, ó. 2s, lotei também. 3p, lotei. Então tem 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Eu preciso de 11. Depois do 2p vem quem? 3s. Mas só falta 1 para que eu chegue a 11. Então, em vez de colocar 3s2, eu coloco 3s1. Por quê? Porque agora o somatório dos expoentes, vamos assim dizer, vai chegar a 11. Ó. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. Ou seja, estão aí distribuídos os 11 elétrons do átomo de sódio. Legal? Vou fazer mais aqui, vou fazer mais para você poder mandar bem, ó. Vou fazer um maior agora, fazer aqui, ó, a distribuição
do átomo de ferro, o número atômico dele é 26. Logo, ele tem 26 elétrons. Tudo bem? Bom, se ele tem 26 elétrons, vamos distribuir. Lembra, sempre do menor para o maior em energia. Legal? Tem que seguir, tenta seguir sempre essa ordem aqui. Bom, vamos trabalhar. 1s cabe em 2, 2s cabe em 2, 2p cabe em 6, 3s cabe em 2, 3p cabe em 6, 4s cabe em 2. Vem comigo. 2 com mais 2, 4 com mais 6, 10. 12 com 6, 18, com 2, 20. Já tem 20. Você quer quantos? Você quer 26, certo? Se você quer 26, faltam 6. Depois do 4S, quem é que vem? Olha aqui, ó. Depois do 4S, vem 3D. Então, eu vou escrever 3D. Mas no D cabem quantos elétrons? Cara, no D cabem 10 elétrons. Mas faltam 10 para a gente chegar a 26? Não, até aqui já tem 20. Ou seja, quantos faltam? Faltam apenas 6. Então, a distribuição do átomo de ferro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí sim, você tem a distribuição do átomo em questão. Legal? Pô, Fio, entendi, mandei bem. Mas, lógico, essa distribuição é em ordem crescente de energia. Legal? Tudo bem? Pegou essa ideia? Posso fazer mais alguns outros exemplos? Vou fazer mais exemplos para você. Agora eu vou apagar aqui o diagrama e a gente vai preencher esse lado aqui com exemplos. Tudo bem? Para a gente poder caminhar bem legal aí e não vacilar. Vem comigo. Fiz 2, né? Vou fazer mais um agora. Exemplo 3. Tudo bem? Olha o meu terceiro exemplo. Vai ser o alumínio. No alumínio, nós temos número atômico 13. Legal? Sendo assim, nós temos 13 elétrons. Tudo bem? Temos que distribuir 13. Bom, como é que vai ser? Vamos lá. A gente já sabe qual é a sequência, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até aqui nós temos quantos elétrons, hein? Fio, até aqui temos 2, 2, 4, com mais 6, 10, 12. Opa, eu quero 13. Então falta mais um. Depois de 3s2, quem é que vem? 3p. Então tá aqui, ó. 3p, 1. Tudo bem até aqui, galera? Tudo tranquilo até aqui? Show? Fio, peguei. E aí? Quando a gente faz isso, como eu citei para vocês, estamos fazendo em ordem crescente de energia. Uma questão pode vir para vocês perguntar assim, aí, qual o subnível mais energético? Tá ligado? Bom, se a ordem é crescente de energia, o subnível mais energético é o último que a gente escreve. Por exemplo, aqui, ó, é o 3S1. Esse aqui é o subnível mais energético. Fio, embaixo, o último que eu escrevi. Opa, 3d6. Esse aqui, então, é o subnível mais energético. Ah, e no alumínio, Fio, vem pra cá, vem pra cá. 3p1. Esse aqui, então, é o nosso subnível mais energético. Legal, legal? Tudo bem? Bom, Fio, o que mais pode ser perguntado além disso aqui? Galera, além disso, a questão pode falar sobre a tal camada de valência. Bom, Fio, o que é a camada de valência? É sempre a camada mais externa do átomo. Legal? Então tem a eletrosfera e o maior nível vai ser de fato a camada de valência. Como assim? Olha para o sódio. Qual é o maior nível? Nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3, tá vendo?
Sendo assim, qual tem o maior nível? Fio, 3 é maior do que 2, que é maior do que 1. Então, essa camada aqui é a camada de valência. Ou seja, a camada de valência é a terceira. Ó, camada de valência. Qual é? É a terceira. Tudo bem? Olha para o ferro. Qual é a camada de valência? Vê sempre o maior número grande na frente. 1, 2, 3, 4. Então, ó, qual é a camada de valência do ferro? Vou colocar aqui, ó. Camada de valência é a quarta camada. Legal? Filho, então é sempre o maior número grande na frente? Sim, é sempre o maior nível. É sempre a camada mais externa do átomo. Legal? Olha para o alumínio. Pô, filho, esse aqui tem 2, 3. Verdade. 1, 2. Pô, tem 2 vezes o 3. Continua sendo ela. Essa é a camada de valência. Então, ó. Camada de valência é a terceira. Legal? Agora, se a questão perguntar quantos elétrons tem na camada de valência dos caras, por exemplo, no sódio, quantos elétrons tem na camada de valência? Se a camada de valência é a terceira, quantos elétrons tem nessa camada? 1. Ou seja, tem 1 elétron na camada de valência. Entendi. Então tem somente 1 elétron na camada de valência. E no caso do ferro, quantos elétrons tem na quarta camada, que é a camada de valência? Quarta camada tem 2. Então a gente pode dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o alumínio, professor? Perceba agora, olha a sagacidade. A terceira camada, a gente tem 3s2 e também tem 3p1, tá vendo? Ou seja, tem elétrons em 2 lugares, mas é tudo terceira camada. A terceira camada então é tudo, fio? Exatamente isso. Então soma, ó, 2 mais 1, 3. Significa que esse cara tem 3 elétrons na camada de valência. Tranquilo, galera? Então a gente tem que ficar ligado. A gente já entende o que é subnível energético, já entende a camada de valência. Tem que entender o que está acontecendo aqui. Quantos elétrons tem na camada de valência de alguém, quem é o subnível mais energético. E aí sim a gente vai criando mais força para poder responder as coisas que podem ser pedidas para a gente. Legal? Então o que eu fiz aqui foi distribuição eletrônica dos átomos. Legal? E sempre em ordem crescente de energia. Agora, e se eu não tiver um átomo? Se a distribuição eletrônica for de íons, como é que vai ser, Fio? Qual é a diferença? Bom, aí temos 2 possibilidades. Primeira possibilidade é falar de um cátion. A segunda possibilidade é falar de ânion. Legal? Então, olha, eu vou colocar aqui para vocês. Cátions. Distribuição de íons. Chururu, chururu, chururu. Íon. Primeira forma, né, iônica que a gente vai brincar aqui vão ser os cátions. Lembra que o cátion só é cátion porque ele perdeu elétron. Legal? Então eu vou te mostrar o que é um cátion aqui. Primeiro exemplo de cátion, ó. Vou trabalhar com sódio mais. Lembra que o cátion tem carga positiva e essa carga positiva indica o número de elétrons que o sódio perdeu. Tudo bem? Bom, sódio mais. Fio, e aí? Quantos elétrons o sódio tem? Galera, ele tem número atômico 11, ele teria 11 elétrons, mas ele perdeu 1. Então ele ficou com quantos? Ficou com 10 elétrons. Legal? Mas perceba, quando você for fazer distribuição eletrônica, você vai distribuir primeiro a quantidade total que ele teria caso ele fosse um átomo.
Ou seja, eu vou distribuir normalmente, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Que nem eu fiz aqui agora. Do mesmo jeito. Legal? Só que esse cara está perdendo um elétron. Se ele está perdendo um elétron, o que vai acontecer? Da onde sai esse elétron, fio? O elétron sempre sai da camada mais externa. Sempre sai da camada de valência. Então, vem aqui, ó. Bom, cortei, galera, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Aí sim, perceba, eu tirei o elétron da camada de valência. Tudo bem? Vou te dar mais um exemplo, mas antes, faz um printzinho ali, porque eu sinto que eu não vou ter espaço aqui. Faz um printzinho aqui para eu poder apagar. Vai. 3, 2, 1. Start. Foi? Vou apagar aqui, hein? Para eu colocar mais um exemplo. Vai copiando aí, equipe. Vem comigo, hein? Vem comigo, hein? Seguinte, ó. Exemplo 2. Esse exemplo 2, galera, ele é muito importante. Nossa, de verdade, ele é muito importante. Ó, é o ferro. Ferro 2, número atômico 26. Fio, quantos elétrons tem o ferro, hein? Vamos lá. 26 ele teria se fosse neutro. Perdeu 2, ficou com 24, professor. Perfeito, você tá lindo, você tá maravilhoso. E agora? Agora a gente distribui primeiro normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a distribuição normal. Bom, fio, e agora? Eu tenho que perder 2 elétrons. Da onde vai sair os 2 elétrons? Da camada de valência. Vem aqui, ó, é a 4ª camada, que nem eu usei ainda há pouco com vocês. Então, ó, pum, pum, esse aqui sai. Como é que fica a distribuição agora? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Show, foi, tudo bem? Essa é a distribuição do ferro 2. Agora eu vou melhorar, vou salpicar um pouco mais, vou jogar um nível em cima, hein? Ó. E se, exemplo 3, e se o meu ferro for um ferro 3, fio? E agora, hein? Bom, o ferro 3, ele tem 23 elétrons. E aí, o que vai mudar? Bom, faz a distribuição para 26 primeiro. Vamos lá. Vou distribuir aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. Quantos elétrons tem até o momento, galera? 2, com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, 18, 20. Opa, então 3d6, 26. Legal? Olha a visão. Eu tenho que perder quantos elétrons? Eu tenho que perder 3 elétrons. Primeiro a gente tira da camada de valência. Vem aqui, ó, 4ª camada é a camada de valência. Tirei. Só que eu só tenho 2 elétrons na 4ª camada. Eu preciso tirar quantos? 3. Da onde vai sair o próximo elétron? Agora, quando eu tiro a 4ª camada, a 3ª é a camada de valência. Eu vou lá no último e, ó, em vez de D6, eu perco 1. Fica quanto? D5. Aí a minha distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Agora valeu. Agora eu distribuí direitinho os cátions, legal? Por favor, lembre, primeiro a gente tira da camada de valência. Tudo bem? Demorou, fio. Bom, esses aqui são cátions, né? Te dei exemplos de cátions. E se fossem ânions, hein? Como é que seria se fossem ânions? Bom, vamos lá. Vou escrever aqui agora, ó. Letra B. Ânions, ó.
se fossem ânions, fio? Bom, você precisa lembrar que ânion é aquele cara que ganha elétron, um cara que tem carga negativa. Bom, sendo assim, vou trabalhar aqui com o meu primeiro exemplo. Vou escrever, ó, o cloro, número atômico 17, carga menos 1. Legal? Aí, geralmente é só menos, né? Menos 1 aqui. Tô sendo exagerado, só Cl menos. Bom, e aí, como é que eu faço a distribuição dele, fio? Esse cara tá com 18 elétrons. 17 mais 1, 18. Primeiro faz a distribuição normal. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p5. Vamos contar? 2 com 2, 4 com 6, 10. 12, 17. Show! Só que ele tá com 18, tá ganhando 1. Então a gente vem aqui, ó, no subnível mais energético, né? No último que a gente distribuiu, e inclui mais um elétron. Então o 5 vira quanto? 6. E aí a sua distribuição vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí sim. Valeu? Tudo bem? Então, galera, na hora de você incluir um elétron, você inclui literalmente ao final. Você quase que vai ter a distribuição com ele aumentado, né? Muda pouco. O problema é o cátion. O cátion eu não posso fazer isso. Primeiro eu distribuo normal, depois eu tiro os elétrons. Tudo bem? Então, tudo isso que eu estou fazendo é a distribuição eletrônica. Eu estou seguindo sempre uma ordem crescente de energia. Legal? Tudo bem? Tira um printzinho aí. Vai lá, ó. Tchá. Foi? Tudo bem? Eu quero apagar e quero te mostrar algumas outras coisas. Posso seguir? Posso? Demorou. Bora. Galera, agora que você tirou o print e tal, eu vou usar esse tempinho aqui para a gente poder fechar esse tópico, que é um tópico muito importante, para te mostrar outras duas coisas. O tempo inteiro a gente fez em ordem crescente de energia. Tudo bem? Só que não existe somente esse tipo de distribuição eletrônica. Também existe distribuição em ordem geométrica e também em camadas. E eu preciso te mostrar essas outras duas possibilidades. Eu vou refazer a crescente para a gente sempre utilizá-la como base. Galera, ela é sempre a primeira forma de distribuição. A gente faz a crescente e depois pensa nas outras caso as questões peçam, entendeu? Se a questão pedir, a gente, opa, demorou, vai lá e obedece. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui o zinco. O zinco tem número atômico 30. Eu vou fazer a primeira ordem crescente de energia. Então, o básico. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. 2, 4, 10. 3s2, 12. 3p6, 18. 4s2, 20. 3d10, 30. Show! Essa aqui, ó, é a ordem crescente de energia. Não tem estresse. Fio, o que é a ordem geométrica? Galera, ordem geométrica é eu literalmente esquecer energia e pensar somente nas camadas. Ó, aqui, ó, primeira camada, segunda, vou até mudar a cor da terceira para você entender o que eu quero dizer. Terceira e depois vou voltar aqui, ó, a quarta. Tudo bem? Fio, como é que ficaria essa distribuição em ordem geométrica? Seria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Até que não mudou nada. Agora eu quero que você tenha atenção. Eu vou trazer toda a terceira camada para cá. Ó, 3s2, 3p6, 3d10 e depois eu escrevo a quarta camada, 4s2. Legal? Eu troquei esses dois caras. Por quê? Porque o 3 geometricamente é menor do que o 4. Então eu trouxe ele para frente. Isso aqui é a ordem geométrica. Legal? Fio, o que é em camadas então? Bom, camadas é o seguinte. A camada K é a primeira camada, certo? A gente faz assim, ó.
K é a primeira camada. Quantos elétrons estão tendo nessa camada? 2, então K igual a 2. Depois, L, a camada L é a segunda camada. Eu tenho aqui, ó, 2 com mais 6, 8. Então L igual a 8. Depois, eu tenho a terceira camada, KL, M. Quantos elétrons eu tenho na terceira camada? Na terceira eu tenho 10, com 6, 16, com 2, 18. E para fechar, eu tenho na quarta camada apenas 2 elétrons. Então, ó, eu tenho aqui 3 tipos diferentes de distribuição. Em ordem crescente de energia, primeiro tópico. Em ordem geométrica, segundo tópico. E em camadas, que é o terceiro tópico. Em camadas, você coloca a letra da camada e a quantidade de elétrons que tem nela no momento da distribuição. Legal? Aí sim, eu fico tranquilo com distribuição eletrônica. Agora, galera, é ralar, fazer exercício, fazer questões para que você não vacile, tá? Foca bem nisso aqui que vai dar certo, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Eu tenho mais coisas para falar, mas aí já é um outro tópico. Valeu!